Agora estou ligado. Boa noite, amados. Graça e paz. Nós continuamos na série Redescobrindo a Igreja pela Graça de Cristo. Então, nessa noite nós temos um desafio bastante grande, que é de compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. E aí nós continuamos lidando com os aplicativos da graça na comunidade cristã. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar mais uma vez. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos entregar os nossos corações, as nossas mentes ao Senhor, para que o Senhor trabalhe, Senhor, nessa noite fria, que o Senhor nos concentre em tudo que foi dito aqui, Senhor, em tudo que nós cantamos, em tudo que nós louvamos, Senhor, que nós possamos sair daqui diferentes e sabendo da Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Falaremos do aplicativo dos dons espirituais. Na semana passada, o Edu falou sobre os dons estruturais. E hoje eu quero compartilhar sobre os dons gerais, que está lá em Romanos 12:3. E, sabidamente, que Deus equipa pessoas para que pessoas sirvam umas às outras. Caiu bem para vocês? Vamos falar juntos? Deus equipa pessoas para que pessoas sirvam as outras. Amém, amados? É isso aí. Você já viu um mordomo hoje? Não? Certamente o Albino já viu. Mas olhe para o seu lado. Está vendo? Você tem, segundo a definição da palavra de Deus, um mordomo ao seu lado. Essa visão é muito legal do texto de 1 Pedro 4. Ele diz assim, ele cria um quadro muito jóia sobre a igreja. Ele diz que cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Repito, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Observe que aí, pelo menos, tem um quadro muito claro que o apóstolo Pedro está mostrando. Primeiro, note, eu repeti o verso, que cada um recebeu pelo menos um dom. Você sabia disso? Que você recebeu um dom do Senhor. Segundo, o quadro é uma casa com vários mordomos talentosos, os quais são confiados todos os fundos do administrador. Onde a casa é a igreja, onde os mordomos somos nós, os crentes. Os talentos são os variados dons espirituais que foram distribuídos a cada um de nós. E os fundos, a graça de Deus. Porque no meio da igreja não se compra nada, é somente pela graça do Senhor. E a administração de tudo isso é o exercício do dom que Deus distribuiu a cada um de nós. Que Deus equipa pessoas para que pessoas sirvam umas às outras. E o texto de Romano, que nós continuaremos tratando sobre os dons, ele diz assim: porque pela graça me foi dada. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia,
seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. E isso nos diz que nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa mensagem você precisa levar, sair porta fora hoje, sabendo que Deus equipa pessoas para que umas sirvam às outras. Isso. E nessa noite, diante desse quadro todo, eu quero compartilhar com os irmãos duas visões sobre os dons que Deus dá a cada um de nós. A primeira é a visão individual. Verso 3, trabalha isso. E a visão comunitária do verso 4 ao 8. A primeira visão é como é que você se vê dentro da igreja. Existem pessoas que têm sobre si próprios uma visão marcada pelo orgulho, marcada pelo ufanismo, e diz o texto que pensam além do que convém. O que é ufanismo? Eu falei uma palavra aqui que não é comum. Ufanismo é você se vangloriar demasiadamente daquilo que você faz, ou daquilo que você é. Mas no reino de Deus não tem espaço para esse tipo de coisa. Outras pessoas ainda caem numa escravidão terrível, de uma baixa estima sem tamanho que desestabiliza as emoções próprias e às vezes do grupo no qual ela convive, inviabilizando inclusive o serviço de Deus dentro da igreja. Essa pessoa deixa de ser produtiva. Ela pensa ao contrário. Ela pensa muito aquém do que ela deveria pensar a respeito dela. Ou seja, é a pessoa que se sentem inadequadas, totalmente inadequadas para enfrentar os próprios desafios da vida. Pessoas que se olham e falam, eu não consigo fazer isso. Quem sou eu? Não sou nada. E essas pessoas precisam se levantar e entender que Deus deu para ela um dom que ela precisa exercer no corpo de Cristo. E Paulo, ele também nos dá a solução disso. Ele fala que nós precisamos olhar para nós mesmos com moderação, segundo a medida da fé que Deus distribuiu, que Deus repartiu a cada um de nós. Ou seja, para servirmos dentro do reino de Deus, nós precisamos ter sobre nós uma leitura com os olhos divinos. Bem apropriada, com os olhos divinos, que equilibra perfeitamente a nossa realidade com a imagem que nós temos da nossa própria vida. Porque se eu não estiver olhando para a minha vida com os olhos de Deus, se eu não fizer esse exercício, eu vou cair naquele primeiro quadro. Eu vou me imaginar muito além daquilo que me imagino. Eu vou ter uma superestima e certamente eu vou errar muitas vezes. Tente olhar para você com os olhos de Cristo Jesus. O que será que Cristo pensa de você enquanto servo dele? O que Cristo vê em você? Será que é a mesma coisa que você enxerga de você a seu respeito? Ou você está enxergando muito aquém, ou muito aquém, ou muito além? É uma questão que nós precisamos resolver. Aprendemos desde já que o dom que Deus repartiu a cada um de nós naquela figura da casa, eu e você como os mordomos, esse dom só vale se nós utilizarmos ele de forma coletiva. O dom não é meu, o dom é do Senhor. O dom pertence ao reino de Deus.
ele não tem valor individualmente. Eu não posso me vangloriar de que eu tenho, que eu sou. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, Deus não escolheu Paulo porque ele tinha a oferecer alguma coisa para o Senhor. Não. Foi Paulo, o próprio Paulo diz no verso 3, foi pela graça que me foi dada. Fui escolhido pela graça de Deus. Nem a salvação de Paulo, nem o apostolado, nada envolve mérito pessoal de Paulo. O único mérito de Paulo é que ele fazia, sabe o quê? Se você ler sobre a vida de Paulo, você vai perceber que o mérito dele era caçar cristãos. E de repente, ele teve um encontro com o Senhor, foi salvo, transformado, trabalhado pelo Senhor, renovado na mente, e Paulo se tornou o que nós conhecemos de apóstolo. Foram-lhe concedidos dons pela graça de Deus. Ele não foi um apóstolo auto-intitulado. Ele não houve interesses de grupos de pessoas que pegassem Paulo e falassem: Paulo, você vai defender o nosso grupo lá, na sinagoga X. Ou pessoas que deram apenas o título para ele porque acharam que ele merecia. Não, não é assim. Não foi assim. 1 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo, ele continua falando, dizendo assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tem tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Paulo bate, né? E a gente precisa aprender que ele, de fato, ele está usando aí, Paulo falando das funções do corpo, mas usando de ironia. E é tão profundo o que Paulo fala, que faz todo sentido para a minha vida e para a sua vida. Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Da primeira aspirada matinal que você tem, até o dom que você tem? Não foi Deus que te deu? É claro que sim. Então por que você fica todo orgulhoso? Por que você se orgulha das coisas que você faz? De seus atos? Por que você não glorifica a Deus? Por que você se gloria, diz o apóstolo Paulo, como se você não tivesse recebido do Senhor? Por que você está se achando, em outras palavras, nos termos atuais da moçada hoje, né? Por que você está se achando aí? Quem és tu? Por que você traz a glória que é somente dele para você? Não sou eu que estou falando isso, amado, é o apóstolo Paulo. Ele está nos enquadrando, nos enquadunando numa situação de servos e bons mordomos dele. E é isso que Paulo está falando. Deus equipa pessoas para que pessoas sirvam umas às outras. Não pense de si muito além do que convém. Por favor, volta um. Eu cliquei uma vez a mais. Volta. Obrigado. Não pense de si mesmo muito além do que convém. Qual é o nosso pensamento? É o mesmo de Paulo? Sabe o que Paulo dizia? Dos pecadores, eu sou o principal, eu sou o maior. Será que nós pensamos assim? Ou nós estamos totalmente resolvidos com o pecado? Entende a mudança de mente? 12:1, Paulo fala nós apresentarmos os nossos corpos para Cristo. Verso 2, ele trabalha com a mente. E aqui no verso 3, ele fala do corpo todo, fazendo a menção de como é que funciona esse organismo. Amados, se cremos que nós temos um dom que nos é concedido para que Deus habite e haja entre nós, para a edificação da igreja, não é para edificação pessoal. Ninguém pense de si mesmo, diz o apóstolo, mais do que convém. Ou seja, mais do que você deve pensar a seu respeito.
nós precisamos ter um equilíbrio. Ter uma balança que seja ferida pelo Espírito Santo de Deus diariamente. E você se examinando e dizer, poxa, eu acho que estou aqui, equilibrado. Pensar exatamente o que Deus pensaria de você é um exercício tremendo, amado. Que tudo seja para a honra e glória de Deus, para honrar ao nosso Deus, não a nós. A visão comunitária. Deus equipa pessoas, lembre-se disso, para que pessoas sirvam umas às outras, não a si próprias. O texto diz que há uma grande, porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É incrível que Paulo começa a traçar, a partir do verso 4, um paralelo entre o corpo físico e o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. O corpo físico tem um grande número, ele diz aqui, um grande número de membros, porém, são fixos. Estão aqui dentro dessa caixa, dessa carcaça aqui. Mas o corpo de Cristo tem um grande número ilimitado, abrangendo extraordinariamente o contingente de trabalhadores, os mais diversos, que agrega pessoas de todas as nações, de todas as raças, línguas, estão estrategicamente distribuídas por toda a terra. Estamos enviando mais um. Participamos disso agora há pouco. Participando como embaixadores do reino de Deus. Lá tem um membro do corpo de Cristo, distante, falando para os chineses. No Timor-Leste temos um outro, falando para os timorenses. Na Austrália, Uganda, Yanomamis, Craôs, Macus, entre todas as nações. 2 Coríntios 5:20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha a responsabilidade que Deus nos atribui com os dons que Ele nos dá. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Pelo meu e pelo seu intermédio. Deus fala onde quer que você esteja diariamente. São Francisco de Assis dizia assim, olha, se for necessário, use palavras. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a sua vida, o seu corpo, a sua presença precisa falar no ambiente onde se está. Precisa falar de Cristo. Agora, se o teu testemunho não está falando, use palavras. Semeie a palavra de Deus, da salvação, da vida eterna. Também há uma diversidade enorme de servidores. Diz assim, que nem todos têm a mesma função, tendo diferentes dons. E Deus, com a criatividade que somente Ele tem, Ele distribui cada um dos membros na igreja, procurando valorizar, sabe o quê? A individualidade de cada um de nós. Nós vamos ver adiante como é que Ele faz isso. Trazendo sobre cada um a marca especial do dom que Ele distribuiu para mim e para você. Através do que da qual todo servidor recebe essa capacitação para cumprir o seu papel no reino de Deus. Não, você não é a única pessoa, você não é exclusivamente a pessoa que não recebeu um dom. Você tem um dom, talvez você não esteja colocando em prática. E o fato de sermos totalmente diferentes uns dos outros abre caminho para uma eficiência bastante impactadora na sociedade onde nós vivemos. No seu bairro, no seu prédio, na escola que se dá aula, na escola que você estuda, no trânsito, na vizinhança, aonde quer que você esteja. Você foi plantado ali para honrar
e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 21 e 22 diz assim, que se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se nós fôssemos um membro inteiro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, diz o texto, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esse damos tanto maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Qual é mais importante? Eu responderia certamente, a cabeça, claro, o centro nervoso, o centro pensante, é o que move os demais membros, comanda cada um dos membros. Os membros do corpo que parecem mais fracos, diz o texto, são indispensáveis. Eles apenas parecem que são mais fracos. Tire o pé, vê se consegue andar. O corpo não consegue se locomover. Portanto, amado, se você tem um dom que você imagina que ele é um dom pequenininho, lembre-se, ele é tão importante como qualquer outro. Você faz parte do todo. Você não está de fora. Eu lembro que o Eduardo, quando ele ministrou na semana passada, ele dizia assim, se você está sentindo uma verruga, ou seja, algo fora do corpo, você precisa se agregar. Você precisa se enxergar. Você precisa de cura. Esse órgão está machucado. Esse órgão precisa ser curado. Então, o dom que você tem, ele é um dom maravilhoso. Há uma unidade de servidores. Verso 5 diz assim, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para nos relacionar. E essa unidade, amados, ela tem a ver com diversidade. Diversidade de dons, que ela não é imposta ou colocada pela igreja, mas ela é colocada por Cristo Jesus em nosso meio. Ela é cristocêntrica. Ela não foi estabelecida pela igreja, pela instituição, pelo organismo igreja, mas foi instituída pelo Senhor. Sabe por quê? Porque um dia, Cristo atraiu a mim, atraiu a você, ali na cruz do Calvário. E nos deu vida eterna, através desse processo e da ressurreição. Nós somos ressurretos com Cristo Jesus. Além disso, é experimental, pois somos efetivamente membros uns dos outros. Nós conseguimos nos relacionar e experimentar os dons de Deus fluindo no corpo de Cristo. Isso debaixo de uma vivência que nos leva para algumas atitudes, como a amizade, como o diálogo, a transparência, como o perdão, como o carinho que nós temos uns pelos outros, como a cumplicidade, como a empatia, a solidariedade, como o altruísmo, dar-se pelos outros, fazer as coisas no lugar dos outros. Isso é corpo de Cristo. E há uma especificidade de serviços e qualidade desses servidores. Sem a pretensão de fazer uma lista completa, Paulo começa a listar, de agora em diante, os dons. Paulo aponta os dons como áreas específicas nas quais cada trabalhador do reino de Deus, cada um de nós, tem de assumir a responsabilidade sobre aquilo que Deus entregou para mim e para você. E ele começa trabalhando assim. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada. Lembre-se, segundo a graça que nos foi dada.
não tem nada a ver comigo e contigo. Nós somos apenas portadores do dom que Deus nos deu. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E profecia, ela é a proclamação do pensamento e conselho de Deus para edificar o seu corpo, para encorajar, para confortar, para corrigir a rota, para animarmos uns aos outros. E um cuidado que temos que ter. Toda profecia, meu amado, minha amada, toda profecia vinda do Senhor, obviamente tem base bíblica. Cuidado com profecias que não são profecias. Cuidado com as chamadas profetadas. Aquilo que vem do homem, muito cuidado. Mas se vem de Deus, está calçado biblicamente pela palavra do Senhor. Ele continua falando ainda, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que é ministério? É a capacidade de identificar e de suprir necessidades. A capacidade de servirmos no corpo de Cristo, de servirmos um ao outro, é o trabalho diaconal. Aonde é que está faltando? Olhe para o seu dom. Você se encaixa na primeira? Não. Na segunda? Talvez. Eu quero me colocar nessa vaga que tem aí, porque se você não exerce o seu dom, o corpo de Cristo vai se ressentir. A igreja local vai sentir falta disso. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que é o ensino, amado? O ensino nada mais é do que você ter a capacidade de explicar e aplicar claramente a palavra de Deus, de modo que haja aprendizado e que haja prática da Bíblia, através da minha vida, da sua vida, que haja dedicação, que haja aprimoramento. Você precisa de tempo para muito estudo, para se preparar, para estar enfrentando uma sala de pessoas que precisam do ensino da palavra. Martin Lloyd Jones, ele diz em seu livro, lá de Romanos, que a tarefa do mestre é edificar os crentes e firmá-los na fé. Olha só, que tarefa. Que tarefa. É edificar os crentes e firmá-los na fé. Você se identifica com isso? Você tem se preparado? Busque ensinar. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Exortação é o chamar de lado para confortar, para estimular, levantar o outro que está caído. O próprio Martin Lloyd Jones, ele diz assim que o interesse da exortação é tomar a verdade ensinada e aplicá-la aos seus diversos aspectos. Da minha, da sua vida. Faça-o com dedicação. Aquele que contribui, que faça com liberalidade. Compartilhe, aquele que compartilha dos seus bens, dos seus ganhos, da sua renda. Toda vez que nós temos um momento de contribuição aqui, é isso que nós fazemos, trazer para que o reino de Deus seja expandido onde nós temos nossos missionários. Mas, na contribuição, meu amado, existe um princípio muito sério. Faça, contribua, mas o princípio é que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo. Não se vanglorie daquilo que você faz. Não faça isso, porque senão, tua obra queimou como palha. Não vai valer nada, é só dinheiro. Vocês percebem? É só dinheiro. O que preside, que eu faça com diligência, que seja zeloso. A presidência é liderar traçando alvos de acordo com a vontade de Deus. É o governo atribuído aos presbíteros existentes na igreja que cuidam e têm como responsabilidade central a supervisão dos ministérios, a supervisão da igreja, tomar decisões, saber o que está acontecendo em cada ministério. Quem exerce misericórdia, que faça com alegria, diz o texto. O que é misericórdia?
Misericórdia é a capacidade de você ver o outro sofrendo, porque tem gente que não gosta de ver o outro sofrendo, né? É ver o outro sofrendo e sofrer junto com ele, participar do sofrimento e agir rapidamente para que você, e de forma eficiente, em favor daquele que sofre, em favor do necessitado. É dar atenção àquele que está aflito e aos que sofrem em vários níveis. Tem gente que sofre porque não consegue emprego, gente que não consegue curar uma simples gripe, gente que tem uma doença crônica, gente que precisa fazer exames, que está em possibilidade de caminhar, gente que está com problemas de autoestima, como nós vimos lá no início, baixa estima. Como é que eu ajudo essa pessoa? Isso é o ato de misericórdia. Há uma qualidade dos servidores tremenda em nosso meio. Os dons que Deus distribuiu a cada um de nós, eles fazem parte da qualidade total, qualidade total do reino de Deus. Foi preparado por Deus para que a sua obra seja feita com excelência. Não é só nas empresas que precisamos de qualidade, não. Os serviços que nós prestamos ao corpo de Cristo têm que ser com qualidade. Porque senão, gente, não dá para fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Por isso não basta discernir e exercer o dom que você tem, que eu tenho. É necessário fazer, sabe o quê? Agir de forma diferenciada. Agir de forma que o meu dom esteja tão encaixado com o dom do outro, meu irmão, que as coisas fluem muito normalmente. Onde eu agrego valores como dedicação, valores como esmero, como liberalidade, como diligência, como alegria para honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus equipa pessoas para que pessoas sirvam umas às outras. E a graça é a base de tudo, meu amado. A graça do Senhor é a base de tudo. O Senhor é quem dá, como quer, quando quer, para quem Ele quer. O apóstolo Paulo diz que nós não temos participação em nada disso. É na vontade do Senhor. Nós não temos mérito nenhum nessa coisa de exercer. Cuidado, não se vanglorie do dom que você tem. Faça com diligência. Faça com critério. Não queira ser um expoente, mas queira ser apenas um servo nas mãos do Senhor. Sabe por quê, amado? Porque toda igreja local precisa de todos os dons. Eu disse de todos os dons, do maior ao menor. E se não tiver? Como nós fazemos? Como nós faremos? Vou dizer para o irmão, espera aí, eu vou te indicar, te enviar para a igreja X, que ela é especialista nisso? Não, de jeito maneira. Nossa igreja, ela vai se ressentir se você não botar o dom que Deus te deu para você utilizar dentro do corpo de Cristo. Cremos, pela palavra, que você tem um dom. Eu creio que eu tenho um dom, pelo menos um. A pergunta é, você está exercendo esse dom? Ou escondendo? Deixando que os outros façam no seu lugar? Leva essa questão para casa, questão de oração. Ore a respeito. O que é que você tem que não tenhas recebido do Senhor? Eu acho que a resposta é tudo eu tenho recebido do Senhor. Uma vez, mas eu quero lembrar que Deus espera que nós sejamos pessoas certas, nos lugares certos, com a correta visão de nós mesmos e do corpo de Cristo.
que nós estejamos nos lugares certos, servindo numa área específica, de acordo com os dons específicos que Deus me deu, pelas razões certas, servindo em unidade, com qualidade, para a glória exclusiva daquele que nos salvou e nos comissionou através do dom que Ele deu a mim e deu a você, que é Cristo, aquele que vive. Que Ele nos leve para a maturidade de servo. Essa é a minha oração sincera. Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor, queremos louvar o Teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da graça. O Senhor é o Deus da graça para todos, porque a Tua graça é democrática, Senhor. E nós sabemos, descobrimos, pelo menos nessa noite, Senhor, que cada um de nós recebeu pelo menos um dom. E que nós queremos exercer, sim, no Seu corpo, Deus. Porque nós sabemos que fazemos parte desse corpo de Cristo. Ó Deus, queremos que o Senhor nos diga qual a função que o Senhor quer que nós façamos. E por menor que nós entendamos que seja o dom que o Senhor nos deu, que seja para honrar e glorificar o nome de Cristo Jesus. Ó Deus, sabemos que o dom não é para nosso deleite, e sim para honrar e glorificar ao Senhor. Que o Senhor faça com que nós possamos exercê-lo, segundo a proporção da fé, para que nós possamos nos dedicar ao Teu reino, para que nós possamos nos esmerar em servir, com os recursos que o Senhor tem nos dado, para que nós sejamos diligentes, Senhor. Mas queremos fazer tudo isso na força do Senhor. Queremos fazer tudo isso, Senhor, segundo a Tua vontade, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Kleber.